Louvado seja Deus. O texto fala a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Atos capítulos 9, versículo 1 ao versículo 6. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Dá mais um pouquinho de fundo, pastor. Só aumentar um pouquinho o volume. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Versículo 5. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Eu gostaria de repetir aqui o versículo, louvado seja o nome do Senhor, de número 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor do céu, ou de luz do céu. Vamos até o 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E a igreja diz amém. Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aleluia. Pai querido, Pai amado, peço graça ao teu Espírito para ministrar a tua palavra. Te peço que a tua palavra possa alcançar, meu Pai, aqueles a quem ela é destinada nesta noite. Meu Deus, e ao mesmo tempo que estou ministrando, te peço que o Senhor vai curando corações nessa noite. Aleluia. Ao mesmo tempo, meu Pai, que vou ministrando, eu te peço que o Senhor vai libertando do cativeiro do diabo nessa noite. Ao mesmo tempo que vou ministrando, que o Senhor vai palestrando e consolando o coração da tua igreja. E todos que crêem digam amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar teu assento, dando glória ao nome do Senhor. Nós estamos, igreja, diante de um texto bastante conhecido na casa do Senhor. Um texto que vai falar sobre a conversão de um homem chamado Saulo. Um texto que vai marcar um tempo de perseguição. Um texto que vai marcar um tempo de adversidade contra o nome do Senhor Jesus. E diante daqueles que também professam a mesma fé, a mesma comunhão no nome do Senhor Jesus. Não é também diferente dos dias de hoje, dos dias atuais, porque nós também somos uma igreja de discípulos que espera, que confia, que persevera nas promessas e na palavra do Senhor. Eles no século I estavam ainda mais próximos do Senhor, mais perto das promessas do que nós, porque eles viram os milagres que o Senhor operou. Eles viram todos quantos chegaram até o Senhor, moribundos, oprimidos de demônio, e o Senhor os libertou, e o Senhor os curou. A outros o Senhor ministrou uma palavra de reconciliação, e então fizeram o mesmo Senhor diversas e diversas promessas, a qual está registrada em todo o Evangelho, na Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia, após o Senhor passar o martírio da via dolorosa, o sofrimento, após o Senhor carregar sobre si os pecados da humanidade,
após o Senhor ser desprezado como Deus naquele madeiro e ser então um homem chamado Barrabás aceito por todos, logo nós percebemos que no tribunal do homem, louvado seja Deus, Deus é condenado, mas no tribunal de Deus, através da comunhão no nome de Jesus, o homem é perdoado, o homem é inocentado, através do nome do Senhor Jesus diante dos olhos de Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas é no capítulo 1, no versículo 8 de Atos dos Apóstolos, que o Senhor agora vai dar as últimas e finais instruções aos seus discípulos, dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até Jerusalém, até a cidade de Samaria e as cidades dos confins da terra, aonde a mensagem chegou ao nosso coração nos dias de hoje. E agora nós percebemos que a igreja primitiva, ela vai começar tendo um luto marcando a sua história. O luto do Senhor Jesus, porque segundo a carne ele morreu, e o coração de todos aqueles que ele curou, que ele tratou, que ele transformou, que conheceram ele segundo a carne, estava rasgado e marcado pela dor. Mas os homens, mas o sistema, mas o inimigo de nossas almas, ele não havia estado satisfeito, louvado seja Deus, por agora o Senhor ter saído do cenário, porque segundo a carne ele morre, mas segundo o poder do Espírito de Deus, ele ressuscita no terceiro dia. Ele dá essas instruções ao discípulo, que o Espírito Santo irá descer sobre vós, para que agora vocês sejam as minhas testemunhas. Louvado seja o nome do Senhor. Uma igreja que testemunha ao Senhor, eles precisam ter o Espírito Santo no seu coração, eles precisam ter o Espírito Santo no seu ministério. Uma igreja que dá testemunho do Senhor precisa receber a graça que vem do alto, da parte do Senhor. E enquanto o Senhor falava sobre o Espírito Santo, uma nuvem o encobriu, louvado seja Deus. E enquanto a nuvem encobria o Senhor, ele está subindo para o céu, e dois anjos aparecem dizendo: olha, o mesmo Senhor que vocês estão vendo subir, da mesma maneira ele vai descer. E a igreja ela vai ter uma sede agora em Jerusalém. E dessa igreja, sob a liderança de Paulo, ou melhor, perdão, sob a liderança de Pedro, sob a liderança de Tiago e sob a liderança de João, os três discípulos conhecidos como as colunas da igreja, os que mais andaram com Jesus, vai se agregar a eles um homem chamado Barnabé, natural de Chipre, e eles vão estender uma extensão dessa igreja em uma região chamada Damasco, uma cidade de Damasco. Agora o evangelho começa a ser pregado entre os gentios. Uma congregação, uma extensão do templo estava implantada ali. E nesse tempo que Pedro estava plantando uma igreja na região de Damasco, a Bíblia vai dizer que Paulo estava na cidade de Jerusalém, perseguindo e pedindo carta aos sacerdotes, perseguindo e pedindo carta às autoridades romanas, para perseguir, prender, matar todos aqueles que adoravam ao nome do Senhor. E nós não estamos num tempo muito longe, porque ainda existem Saulos no nosso meio, Saulos no meio da fé cristã, pessoas que emprestam a boca a Satanás para falar mal de pastor, pessoas que emprestam a boca ao diabo para falar mal de missionário, de pregador da palavra do Senhor. Pessoas que não matam no poder da arma com a autoridade da lei, mas que matam pela inveja, pela soberba e pelo ódio. Pessoas cegas no entendimento, porque são fáceis de ser manipuladas pelo inimigo das nossas almas. E Saulo estava na cidade de Jerusalém, e quanto mais ele assolava, arrastava, invadia as igrejas, mais o nome dele era conhecido no meio da irmandade da fé. O nome de Jesus para dar livramento, mas o nome de Saulo para colocar medo e espanto no povo. E a igreja, quanto mais era perseguida, a igreja ela começa a crescer. E por que a igreja ela é perseguida, missionária Verônica?
Porque o Senhor, quando estava nos dias da sua carne, Ele ministrou e todos ouviram Ele falando